bem-vindos a mais uma edição do Luz nas Trevas, e a edição de hoje é sobre as minhas publicações com quadrinhos. Então, eu organizei uma linha do tempo com minhas publicações desde 2007 até o ano de 2020. Depois eu faço uma nova edição só para falar das publicações de 2021 para frente. Então, nesse primeiro momento, vocês vão conhecer o que eu tenho feito de quadrinhos, tanto quadrinho impresso como online, até o ano de 2020. Eu vou dividir esse episódio em dois momentos. Então, nesse primeiro momento, vou falar um pouco das minhas publicações de 2007 até 2011. Então, eu comecei fazendo quadrinhos para editora Reverbo, que era a editora de quadrinhos independentes daqui de Natal, que era muito ligada à coisa de super-herói. Eu recebi o convite e participei de duas publicações. Um online, que foi a 7 Só 7, que foi lançado no dia 7/7/7, às 7 horas. E eu fiz em participação junto com outros autores, o Miguel Rude, a Fernanda França, o Wendel Cavalcante, Vanderline, Marcos Guerra, Tati Viana e Edson Castilho. Então era sobre uma super-heroína com tendências suicidas que o poder dela era não poder morrer. Então eu fiz 7 historinhas curtas, assim, fugindo um pouco do que era lançado na época, inclusive na própria Reverbo, do Pula Pula Raio Raio. E também participei da Brado Retumbante 5, junto com Wendel e Miguel Rude, na participação, na criação da história da personagem Cabala, que é uma maga. Então, quando eu fui fazer essa história, a personagem ela seguia um caminho. Então, conversando com os outros dois autores, a gente chegou a uma reformulação da personagem e colocou uma história um pouco mais pé no chão. Então, depois disso, eu comecei a publicar de forma online minhas tiras e recebi convite para participar da República dos Quadrinhos. Então, depois disso, todas as minhas publicações foram com o selo da República dos Quadrinhos. Então, teve 4 publicações que foram com o selo Amostra Grátis 4, que eu publiquei as tiras do Psico Serial Killer e da Reta Liquid Camp. Foi uma compilação de minhas tiras, as tiras iniciais. Teve a versão online do Luz nas Trevas, Autor em Crise. Josenix, que foi um quadrinho que eu fiz junto com o Janiele e com vários artistas portugueses. E publicando tiras, apresentando as coisas do processo, que já é um negócio que eu fui desenvolvendo por ali. E também teve o Luz nas Trevas Making Off, que era apresentando o processo de fazer os meus quadrinhos, as minhas tiras. Fora isso, eu participei de várias edições da Só Quadrinhos, seja com tiras ou ilustrações ou matérias. E também participei de várias edições do Farrazine, certo? Ou com ilustração ou com alguma tira. Em 2014, que eu comecei com as publicações com selo Luz nas Trevas, tanto de forma impressa como online. O primeiro lançamento foi a revista Vida de Nerd 1, A Vida é Feita de uma Sequência de Quadros,
em que eu apresentei a personagem das tiras, que é uma menina nerd que faz quadrinhos falando sobre o cotidiano, o dia a dia dela. Em 2015, em parceria com Vandeline Freitas, eu fiz o lançamento da revista Ecan, que é apresentando história no ar, com um mistério envolvendo vários detetives e investigadores. Em 2016, eu publiquei o compilado de tiras do Autor em Crise, que sou eu. Então, são coisas dentro do meu universo. No mesmo ano, eu lancei a webcomic Carpe Diem, que é reunindo as tiras que eu fiz em parceria junto com minha irmã sobre Colher o Dia. Em 2019, aí teve um pequeno hiato e eu retomei em 2019, dando sequência com o Autor em Crise 2, compilando mais tiras, e com mais 2 lançamentos impressos, que foi a Encenação Poética da Vida em uma sequência de quadros, que eu fiz em parceria com a minha amiga atriz Essi Freire. Então essa revista é sobre uma menina que recebe uma notícia que descobre que tem uma doença terminal e ela tenta organizar os pensamentos e sentimentos ao redor disso. Então mistura teatro, quadrinhos, poesia e fotografia. Foi um quadrinho bem legal assim, e se vocês derem uma olhada nas edições anteriores vão conhecer um pouquinho mais. No mesmo ano, em 2019, teve o lançamento de Luz nas Trevas e a partir daí o selo já mudou de visual. O Leandro Moura ele criou um visual bem legal para o selo Luz nas Trevas. E Luz nas Trevas é um marco da divisão, porque na verdade esse era para ter sido meu primeiro quadrinho lançado. Então levou uns 10 anos mais ou menos, desde que eu tive essa idealização, para poder lançar esse quadrinho. Então ele reúne várias histórias sombrias e iluminadas e foi feito em parceria com vários amigos. O Leandro Moura, que já foi citado, o Jefferson Denis, Renato Medeiros, certo? Jefferson Denis, Renato Medeiros, Leandro Moura e eu, né? E depois disso teve a pandemia, mas dentro da pandemia eu ainda lancei 3 quadrinhos. Lancei a publicação das Psicotiras Psicóticas, lancei em parceria com Hanna Lauria, Leopoldo e Cannabis, Algo em Família, e O Mundo Assustador, que também é um compilado de tiras com o personagem Psico e a Rita Lee Camp, que também estão nas Psicotiras Psicóticas. E depois disso, teve outro pequeno hiato e eu retomei as publicações, mas isso vai ser para outra edição.